Olá, gente, boa tarde, bem-vindo ao Esporte aqui na telinha da RTV Record, com muita informação chegando a partir de agora. Inclusive, já está por aqui o técnico da Chapecoense, Marquinhos Santos, para bater um papo comigo e também com o Sérgio Badava da Lote. Bom, na manhã de hoje, a Chape anunciou oficialmente a contratação do atacante Dalberto, de 25 anos. Ele estava no Juventude e vem por empréstimo até o fim da temporada 2019. O atacante fez 36 jogos nessa temporada, com 6 gols marcados no acesso do Juventude da Série C para a Série B do Brasileirão. Ele tem passagens por Mirassol, ABC, Londrina e também Sampaio Corrêa, entre os clubes. Aí também, né, o jogador Dalberto, que é um novo reforço da Associação Chapecoense de Futebol. Já vou dar boa tarde aqui também para o Marquinhos Santos, técnico da Chapecoense. Tudo bem? Boa tarde. Primeira vez que está aí com a gente, né? Primeira vez. Primeira vez. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Marcos. Sérgio Badava da Lote. Vou perguntar sobre esse novo reforço da Chapecoense, né? Dalberto, conhece muito bem, né, Marquinhos? Jogador que jogou contigo no Juventude. O que dá para esperar de Dalberto, atacante? Boa tarde, Badava. Boa tarde. Dalberto é um jogador de força, um jogador que causa desequilíbrio pelo lado do campo, um jogador que também sabe atuar como um centroavante, né? Tem a qualidade de jogo apoiado que nós precisamos e esse jogo de transição. Então, conhecendo o jogador e ele também entendendo o meu modelo de jogo, dentro até das necessidades financeiras, né, do momento no qual vive a Chapecoense, era um reforço qual trazemos agora para nos ajudar nessa guerra, né, nessa batalha que temos aí até a 19ª rodada. Pois é, batalhas, ele falou já, né, Badá? Cada jogo, uma guerra. É tem uma mais guerra, uma. né? Mas eu tenho uma curiosidade, e obrigado ao professor Marquinhos pela presença aqui conosco. Desde quando ele foi contratado, que estava envolvido em uma semifinal de Campeonato Brasileiro da Série C, que era muito importante para o Juventude, e não vamos ser demagogos, muitos torcedores do Juventude, e você sabe disso, ficaram chateados porque o Marquinhos Santos deixou a equipe num momento bom, estava se tornou um verdadeiro herói do acesso da C para B, coisa que o Juventude há muito tempo não participava, e daqui a pouco o Marquinhos Santos abandona um projeto que estava bom, que estava dando certo, que estava rendendo frutos e já com a possibilidade de projeto a longo prazo, para vir para a Chapecoense, um clube que está com problemas dentro e fora de campo e numa situação muito complicada na tabela de classificação. O que é que leva um profissional a tomar esse tipo de decisão? Desafio, né? Desafio. O desafio. O Juventude, nós tínhamos um acordo em que, a partir do momento que alcançássemos o principal objetivo do ano, que seria o acesso, né, que é comemorado como um título na Série C, nós teríamos as situações como teve atletas como Bruno Alves, Cajá, e tinha alguns que já poderiam sair após o acesso. E uma vez que eu fui procurado durante a competição por 3 equipes da Série B e não abandonei e não saí. Mas tínhamos acordado de que após o acesso, tendo uma oportunidade, um desafio como é pela Chapecoense, não tem como falar não. Porque nós sabemos da história, do sentimento que tem o torcedor chapecoense, que quando tu assume a Chapecoense, não é a instituição Chapecoense apenas, é a cidade de Chapecó. E isso me motivou muito para que pudesse vir a esse desafio. Hoje pela manhã, um dirigente lá do Juventude, Oswaldo Pioner, é isso? O Pioner? Sim, Pioner. Ele deu uma entrevista, inclusive, e eu acho que não tem nada demais, dizendo que vocês já estão tratando da temporada do ano que vem no Juventude, com lista de dispensas, com lista de possíveis contratações, jogadores que permanecem ou não, que vocês tiveram um contato ontem à noite, já para encaminhar a formação de elenco para o ano que vem. Eu acho que isso não tem nada demais, mas é possível trabalhar, olhando para o Juventude e se preocupando com as coisas da Chapecoense que são mais urgentes, digamos assim. Não, o meu foco principal é a Chapecoense. Não pode dividir foco, né? Houve realmente um contato do Pioner, é um amigo, tornou-se um amigo pessoal, né? E não só ele, como outros profissionais do Juventude me ligaram, ele liberando o Dalberto. E uma vez que hoje há a rescisão de vários atletas do Juventude, renovação, ele me ligou perguntando se havia algum atleta mais interessado a eu trazer, porque outras equipes da Série A e da Série B demonstraram interesse em levar atletas do Juventude, e ele daria prioridade à Chapecoense. E eu disse a ele que o Dalberto era o único atleta que nos atendia para o momento, né, que ele poderia dar encaminhamento que fosse dos atletas do Juventude para outras equipes da Série A ou da Série B. Eu estava torcendo para que viesse o John Lennon. O John, um atleta realmente que... Não, eu estou falando sério, o John Lennon, sim, que joga de lateral e de meia. Eu acho um baita jogador, acho que seria importante aqui. Mas o John já estava acordado com
outra instituição, uma outra equipe, né? E uma vez que ele já estava acordado, eu acho por ética e correto ele está seguindo o procedimento e o processo qual ele já havia acordado. Só para a gente deixar bem claro, professor, até para entender, tu falou também na coletiva no dia da apresentação, mas assim, existe alguma conversa? O Atlético tem essa tua possível volta para o ano que vem, para o Juventude ou não? Como é que está essa situação? Ou não existe nenhum contrato, nenhum pré-contrato? Não, tem o contrato, né? Tem. Isso já, na minha assinatura do contrato em março, já previa... A tua volta para lá, ano que vem. Não a volta, é uma renovação automática pelo acesso, né? Entendi. Com o acesso você tem já tinha a renovação automática, mas tem multa, tem cláusulas contratuais que a partir de 2020, caso eu não retorne, aí tem que haver um procedimento de pagamento de multa, mas já acordado também de, como eu falei anteriormente para o Badá, uma vez que assumisse o compromisso e conseguisse o acesso, teria a possibilidade de eu terminar o ano por outra equipe. Poderia ser uma equipe da Série B, como houve o contato, mas uma vez pelo contato da Chapecoense, o interesse da Chapecoense e o desafio que temos aqui é muito grande, não tem como dividir foco. Hoje o meu foco é exclusivamente Chapecoense. E por falar nisso, Marquinhos, eu comentei ontem aqui, eu falei, se o Marquinhos, daí o Juninho me falou que você estaria aqui, eu vou ter que perguntar. Porque você teve pouco tempo para treinar semana passada, apenas 3 trabalhos, Foi, né? Exatamente. E aí teve o jogo contra o Internacional. Na minha opinião e de muitos analistas, porque eu gosto de ouvir a opinião dos outros também, o jogo não foi bom, o Inter não fez um bom jogo e a Chapecoense também não fez um bom jogo, tomou 3 gols, 2 anulados corretamente pelo VAR, um que valeu, mas a Chapecoense deu um chute a gol, que foi no primeiro tempo com o Arthur Gomes, que o Marcelo Lomba defendeu. No segundo tempo, na minha opinião, nem perto do gol do Internacional a Chapecoense chegou. E você, claro que talvez internamente seja diferente, mas você viu méritos na equipe. O que a Chapecoense precisa melhorar? E muito, para dar uma esperança a todos nós de que ainda possa permanecer na Série A. É um processo, né? E como um processo a gente começa de trás para frente. O time da Chapecoense nos últimos jogos estava muito espaçado e sofrendo muitos gols em transição de contra-ataque. E nós tivemos que começar a arrumar pelo pouco tempo 3, 4 treinos, a cozinha. Compactamos a equipe, apesar de ter um volume maior do Inter, mas não foi um volume em que sofremos. Nós soubemos controlar defensivamente o jogo. O segundo tempo, nós adiantamos o time, adiantamos as linhas. Tivemos situações de contra-ataque 6 contra 3, 4 contra 4 e não soubemos nos aproveitar dessa situação do jogo de transição. Tivemos situações próximas do gol sim, Bada, não concordo contigo, porque nós tivemos a situação do Henrique em 2 profundidades, em que houve o cruzamento para trás e não tivemos o aproveitamento aí sim, da última bola. Bom, talvez mas nós chegamos... tenha me expressado mal então, porque finalização, conclusão, aí é defesa do Lomba, uma bola na trave, uma bola riscando sim. A trave, para aquela do torcedor levantar na arquibancada, não teve nenhuma. Né? Como o Tiepo também não teve, né? Sim. Eles e tiveram não foi... os 2 gols anulados. Mas aí o gol anulado faz parte do jogo e muito bem anulado. Sim. Até porque antes desse jogo o Chapecoense foi prejudicada muitas das vezes. Né? Pelo menos desta vez o VAR não e corretamente. Foi correto. Foi correto. E isso que nós procuramos a justiça no futebol através do VAR. Então eu creio que agora o passo principal é ajustar o meio-campo para o ataque. Porque hoje o Everaldo é uma ilha isolada. Está jogando sozinho lá à frente. Então nós temos que aproximar o time para chegar no Everaldo, para a bola ter maior qualidade, né, de chegar no último terço e conclusão a gol. Senão, nós vamos ficar sofrendo, sendo atacado, e nós não podemos perder pontos. Então nós temos que acelerar o processo para conquistar as vitórias. O Badá falou do torcedor. O que o torcedor pode colocar de esperança nesse jogo contra o Atlético Paranaense? A gente sabe que lá é muito difícil, atual campeão na Copa do Brasil, e muda todo com o gramado sintético, né, professor? O que dá para esperar a postura da Chapecoense nesse jogo lá domingo? É uma postura melhor, né? Uma postura mais agressiva, uma postura, um time que acredita, que confia e que possa jogar mais no campo do adversário, coisa que nós não fizemos contra o Inter, em especial no primeiro tempo. Então nós temos que reter a bola, nós temos que ter a bola. Nós não temos hoje um jogo de transição efetivo e nós temos que ter a bola como controle do jogo, tentar trocar a posse de bola com o adversário. Apesar de, como tu falou, Júnior, muito bem colocado, o Arena da Baixada, pelo tipo de gramado, torna-se um jogo diferente. É um jogo de mais intensidade, né? É um passe mais preciso porque corre esse risco. Né? Eu perdi uma decisão do Campeonato Estadual ano passado com o Londrina lá, né? da fase do estadual, em que fomos prejudicados em função do gramado. Então, nós temos que nos adaptar o quanto antes, inclusive estaremos tendo a oportunidade de treinar lá no período do sábado à tarde, para que possamos colocar o nosso time e conhecimento do adversário na real situação de jogo. Eu comentei aqui, Marquinhos, semana passada, que eu faria o mesmo que você fez. Ou seja, você chegou na Chapecoense e você falou que viu pelo menos 4 jogos da Chapecoense, enquanto você estava lá no Juventude. Você chega na Chapecoense, você vê um elenco que tem Eduardo,
que tem Gum, que tem Rafael Pereira, que tem Maurício Ramos, que tem Bruno Pacheco, que tem Márcio Araújo, que tem Eli Carlos, que tem Camilo, que tem Everaldo. Você vai apostar nesses veteranos porque em algum momento você já viu esses caras jogarem bem. O próprio Renato, eu acredito e tenho comentado que eu acho que você está apostando no Renato, daquele Renato que você viu lá no Avaí, que jogou contra você no Londrina o ano passado. É o que eu tenho argumentado. Eu digo, olha, a única coisa que me faz entender da opção do Renato é porque o Renato jogou contra ele o ano passado, fez uma baita Série B pelo Avaí e aquela história. Ninguém esquece de jogar futebol. Só que e você está chegando agora e você apostou nesses jogadores e meio que não relacionou os jogadores da base, que é um pedido de todos, mas eu entendo o teu posicionamento, que num momento difícil os veteranos é que deveriam dar essa resposta. Só que nós que estamos aqui a vida toda, estamos esperando essa resposta desses jogadores desde o início do ano. E a resposta não está vindo. E nós pensamos assim, vai chegar um momento que vai ter que dar uma mexida. Esse momento ainda não chegou, por aquilo que eu tenho notado, tu vai continuar com esse time base. Badá, perfeito a sua colocação e essa leitura, né? Mas eu acredito muito numa continuidade. Futebol é continuidade, não adianta. E quando eu entrei ao vestiário, eu vi um grupo inseguro. E toda vez que tu troca 4, 5 a cada jogo e ninguém serve, tu cria uma instabilidade. Então, primeiro você tem que dar uma estabilidade, uma confiança, e esses atletas têm que ir. Chegou a hora de produzir, chegou a hora de dar essa resposta. Né? E como eu disse a eles, são esses 2 jogos em que tivemos contra o Inter, o jogo do Atlético Paranaense, em que os mais experientes têm que assumir a responsabilidade, não colocar no colo dos mais jovens. Porém, os mais jovens também têm que ter essa responsabilidade sob cobrança. Né? E nós temos que entender que nós temos aí jovens que estão no elenco, mas que se eu nesse primeiro jogo não coloquei, o Emerson, que era da base, né, que fez 8 jogos à frente, não colocou todos, colocou no último jogo contra o Vasco, acho que 2 ou 3. O Claudinei não colocou, o Ney colocou poucos. Então nós temos que ter calma, porque não são todos jogadores a solução do problema. É que no futebol, quando as coisas não estão acontecendo, transfere para a base a solução do problema e sempre quem não está jogando é a solução. Então a gente tem que, dentro de um elenco de 37 atletas, confiar e acreditar em 11, dar uma sequência e aos poucos ir, né, ajustando, tirando um, tirando 2, para que possa dar esse suporte, essa continuidade, porque a cada jogo, se tu trocar 4, 5, tu não acha um time, né, dentro de um elenco de 37 atletas. Marquinhos, queremos agradecer a participação aqui com a gente. Sempre Obrigado, um Juninho. prazer aí conversar contigo, né? Um cara que entende muito futebol também, né, Badá? Sim, claro. E, claro, fica aquela Parabéns esperança. por ter a coragem de assumir esse desafio aí. Com certeza. Obrigado, Badá. Tu tá, desculpa a pergunta, residindo aqui em Chapecó, no Hotel Bertazzo? Normalmente ficam por ali? Exatamente. No hotel, né? Tá por ali. Tu viu que ali na frente tem um desbravador ali, né? Vi. A minha proposta que eu fiz quando foi contratado é que se você verdade. salvar a Chapecoense do rebaixamento, que se faça uma estátua tua ali no lugar do desbravador. O desbravador nós vamos escolher um outro lugar para colocar, ele tem vários lugares e eles vão compreender. Colocamos do outro lado da rua, mas ali tu vai ter uma estátua tua, se tu conseguir salvar a Chapecoense do rebaixamento, porque daí, meu caro, parabéns, É que viu? o momento é delicado e todo mundo sofre com isso, né, cara? Não, sem dúvida nenhuma, Badá, agradeço, mas não estou aqui para que criem estátua de maneira nenhuma, mas a história da Chapecoense sempre foi de muita luta, né? Muito empenho. Sangue nos olhos. Sangue e é nos o que está olhos. faltando, e muitas vezes nesse time, desculpa te falar, mas é o que está faltando, é sangue nos olhos. Mas eu digo assim... Saber que na Chapecoense é diferente, tem que dar sempre um pouquinho a mais. Exatamente, isso que me Coloque isso na comoveu cabeça e daqueles moveu a vida. abençoados lá, Monteiro, pelo amor de Mas a semana já foi boa, já foi uma semana de Vamos ver. atitude diferente. Porque o que nós precisávamos mudar, primeiro era atitude. E os atletas corresponderam essa semana de treino, já foi melhor do que foi semana anterior. Obrigado pela presença e sucesso. Sucesso. E boa né? sorte. O sucesso do Marquinhos Santos é nosso sucesso também, né, Marquinhos? Obrigado. Vamos falar de Copa Rick, porque toda quinta-feira é dia de conferir resultados e a próxima rodada da Copa Rick TV Record de Futebol 7. Na terça-feira foram 6 partidas. O time do Valt empatou em 4-4 com a ADG Gerencial Contabilidade. O Bom Retiro FC também empatou com o Barbacoa em 1-1. A Santa Massa foi goleada pela A3S Peças por 5-0. A LP Manutenções perdeu para o Atlântico Chapecó por 1-0. A Cetric perdeu para Canarinho por 3-2. E o Nando Som venceu por 11-1 a empreiteira Leseux. Na quarta-feira foram 2 partidas. A CSM venceu bem, 5-0 para cima do Metelho Gole FC. A JJM Pavimentação Pavoste perdeu para a LJS Ambientais por 6-2. Nesta quinta-feira são 2 partidas pela Copa Rick TV. No campo do Esplanada, às 7h30 da noite, tem o time do Cumpas pegando o Esponjas FC. E às 8h30 tem Pague Pouco contra a incorporadora Mesomo.
No sábado são 6 partidas. No Guatambu Society, às 2 da tarde, tem Stars de Stars FC contra o time do Valt. Às 3 da tarde, tem Europa FC contra a A3S Peças. Às 4 da tarde, tem Metelho Gole FC contra a Rio Auto Center. E às 5 da tarde, tem Rede Sul Consórcios contra a União Águias de Chapecó. A sede Grenal recebe outras 2 partidas. Às 3 da tarde, tem Empreiteira Leseux contra a Cetric. E às 4 da tarde, tem Atlântico Chapecó contra a FX Express. Tá aí então, grandes jogos movimentando mais uma rodada da Copa RIC TV de Futebol 7. Boa sorte para quem vai disputar.